20 horas e 4 minutos. Bem, então vamos lá. Uma vida com propósitos, dia 19, cultivando a comunidade. Aqui em Tiago, então a Bíblia no livro de Tiago 3,18 diz assim: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Lá em Atos 2,42, elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Amém? Gente, estão ouvindo aí certinho? Eu li aqui os 2 primeiros versículos, só gostaria de estar confirmando se está todo mundo ouvindo mesmo. Já estamos com 9 participantes. Vamos esperar a resposta aqui para poder continuar. Acho que estão ouvindo, né? Perfeito, ok. Vamos lá. Então, comunidade, ela exige comprometimento. O que seria comunidade? Aqui no nosso caso, a nossa igreja. Nossa igreja é uma comunidade, né? Então, somente o Espírito Santo, Deus, pode criar uma verdadeira comunhão entre nós cristãos, né? E ele cultiva isso por meio de escolhas feitas dos compromissos que nós fazemos, né? Paulo ele fez essa referência no livro de Efésios 4,3, vou estar lendo aqui. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos deste modo. Bem, é necessário tanto o poder de Deus, mas também necessitamos o nosso esforço para gerar essa comunidade cristã amorosa. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Sabe quando a gente combina algo na hora e na hora aparece aquela vontade de ficar em casa? Pois é, comunidade é tipo uma academia. Se a gente não for constantes, os resultados não aparecem. Então é isso, tem que fazer a nossa parte. Outro dia eu estive vendo lá um vídeo que parecia uma palhaçada, né? A moça foi fazer uma reclamação da academia, que fazia 3 meses que estava indo lá e não estava tendo resultado. Foram puxar a ficha da moça, ela foi e fez a inscrição e nunca mais apareceu. Cadê o compromisso, né, gente? Então, achei muito interessante. Aqui conosco é a mesma coisa. A gente tem que ter um compromisso. Amém? Infelizmente, né, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, né? Por isso carecem de habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e a se relacionar com outros membros da família de Deus. Infelizmente, o Novo Testamento, felizmente, né, o Novo Testamento ele é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. Como afirma o apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz assim: escrevo-lhes estas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja, né? Certo? Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira com seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, é necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos, né? A gente precisa fazer essas escolhas. Vamos ver aqui. A vida em comunidade exige, tem alguns itens, nós vamos estar aqui destrinchando. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, sim? Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou a evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos ou aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continua no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazer. Realmente, né? A gente tem que ter alguém assim que a gente possa estar deixando a pessoa livre para nos falar quando nós tivermos algum erro, né? Às vezes nós mesmos não percebemos o erro, mas se a gente tiver uma pessoa que tem essa liberdade para nos informar, e essa pessoa vai nos falar a verdade com amor, só dessa maneira a gente pode estar mudando a nossa situação, né? No caso, a comunhão, ela é sabotada pelo medo, né? Às vezes por medo a gente acaba não fazendo esse tipo de atitudes necessárias. Quando ninguém tem coragem de manifestar, enquanto a vida de um membro se desmorona. Então a gente tem que ter essa coragem de poder estar falando, né, com os nossos irmãos, né? Tem um exemplo aqui que eu gostaria de citar também,
Já aconteceu de alguém estar com um pedaço de alface no dente e ninguém avisar? Depois a pessoa se vê no espelho e pensa, por que ninguém me falou? Na vida espiritual, às vezes estamos com coisas nos dentes e precisamos de amigos que falem a verdade em amor, né? Então, realmente, eu gostei desse exemplo que é encaixa muito bem aqui, né? Às vezes a gente não está vendo, a gente está com problema, a pessoa ao redor poderia estar nos ajudando e acaba se omitindo, né? Então, para a gente ter uma vida em harmonia no grupo, na comunidade, a gente tem que ter essa coragem de poder abordar os nossos irmãos, nossos amigos, tá bem? Aqui em Efésios 4:15, a Bíblia manda seguir a verdade em amor, né? Também em Provérbios, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira, né? Que em Provérbios Salomão fala dessa maneira. Às vezes isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Esse é Gálatas 6, 1 e 2, né? Vou ler mais uma vez, eu achei muito importante esse versículo. Irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa gentilmente, ajudá-la a se corrigir. Né? É muito importante isso aqui. E muitas comunidades e grupos mantêm relacionamento superficial porque receia ter conflitos, né? Isso é muito triste, porque se você já tem um grupo, né, uma comunidade, e quer manter um relacionamento firme, sólido, a gente tem que realmente agir como foi falado aqui há pouco. A gente tem que falar com os irmãos a verdade, para que a pessoa veja onde está errando para poder corrigir-se, porque acontece da pessoa não perceber que está no erro, né? Isso é muito importante. Amém? Tem outro detalhe, né? É, toda vez que uma questão delicada vem à tona, é imediatamente encoberta a fim de preservar a falsa sensação de paz. Às vezes o pessoal fala, não, deixa assim para não, não causar muito transtorno, não, vamos deixar assim, colocar os panos quentes, então para dar uma abafada nas coisas, e aí acaba não resolvendo nada. Isso não é nada agradável, né? O assunto nunca é resolvido e todos vivem a frustração encoberta. Olha que triste, né? Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Isso ainda vai para as fofocas. Então, Paulo, ele é incisivo contra esse assunto. Essa nova ideia traz mudanças. Ele fala: chega de mentiras, chega de fingimentos, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Isso é Efésios 4:25. Se você mente para alguém, está mentindo para si mesmo. E a verdadeira comunhão no casamento, na verdade, na amizade, na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia, né, para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz em Provérbios 28:23, a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. A fraqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz em Eclesiastes 8:6, existe um tempo certo e um modo certo de se fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes, né? Deus, ele manda a gente tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família, à nossa família. Em 1 Timóteo 5, 1 e 2, diz assim: nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com as jovens
como se fossem suas irmãs. Então é dessa maneira que a gente deve tratar as pessoas, né? A gente não pode esquecer desse versículo. Muito importante na hora da gente poder conversar com as pessoas, né? Mas, lamentavelmente, né, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo ele precisou repreender a igreja de Corinto, né, por causa do silêncio deles lá, permitindo a imoralidade no meio deles. Ninguém teve coragem de enfrentar o problema, então ele se pronunciou. Lá em 1 Coríntios 5, de 13 a 12, meio longo, vou falar algumas coisas aqui, diz assim: tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que está presente entre vocês. Depois também temos: escrevi na carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente fora da comunidade. Não é isso, né? Não é para fugir também. O mesmo vale para corruptos, de nenhum tipo, para religiosos impostores, né? Se fosse para não ter contato com esse tipo de gente, nós teríamos que sair do mundo. Mas Paulo está dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda, se torna explorador, não devemos agir como tudo isso fosse normal, né? Fazendo de conta que não está vendo, né? Não pode simplesmente conviver com isso, como se fosse um comportamento aceitável. A gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? A gente de fora realmente a gente não precisa se intrometer, mas se for da nossa família, que seria da comunidade, da igreja, a gente tem certa responsabilidade, certo? Então, a gente tem que estar atento para esses ensinamentos. Será que nós temos coragem de ser esses amigos ou a gente fica só assistindo de longe esperando que se resolva? Então nós temos que ser amigos para chegar e falar com as pessoas, mostrar os erros que nossos irmãos, nossos amigos estão cometendo para poder ajudá-los. Porque se nós estivermos nos omitindo, nós não estamos ajudando as pessoas que estão no erro, amém? Agora também nós temos: a vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é um vento que acalma e suaviza as relações. Por isso, a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. Isso é 1 Pedro 5,5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Vamos citar algum exemplo aqui. Já tentamos montar um móvel sem olhar o manual, achando que sabemos de tudo? Ah, já, né? Eu já, por exemplo, né? Aí sobra parafuso, a coisa fica torta. Relacionamentos sem humildade são assim. Achamos que sabemos tudo, mas no final tudo fica meio capenga. Então é isso. A gente tem que ter humildade, né? Para reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, para poder viver numa comunidade em comunhão. Amém? Aqui na continuação do versículo 1 Pedro 5,5, diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulhoso impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, sermos transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Então não podemos esquecer que nós precisamos da graça de Deus. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Vou ler mais uma vez esse trecho, deixei grifado com vermelho. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus, contra Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. É muito forte isso aqui, mas muito importante para podermos viver. Bem? Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas.
admitindo suas fraquezas, sendo paciente com a fraqueza dos outros, estando aberto a demonstrações pondo os outros em evidência. Paulo, ele orienta em 1 Romanos 12,16, vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pense que já sabe tudo. Né? Não é para a gente achar que nós somos o tal sabendo de tudo. A Bíblia é muito clara nisso. Aos cristãos de Filipos ele aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Este é o versículo 3 e 4 do livro de Filipenses, onde o apóstolo Paulo aconselha os Filipos, né? Bem, a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. Uma perguntinha aqui, ó. Como podemos seguir o manual de Deus e praticar mais humildade nos nossos relacionamentos? Como podemos seguir o manual de Deus, a nossa Bíblia, e praticar mais humildade nos nossos relacionamentos? Vamos estar pensando sobre isso essa semana? É. Mais um item. A vida em comunidade exige cortesia. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz em Romanos 15:2, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Lá em Tito também diz, o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Né? Devemos ser cortês. Em toda igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, né? Normalmente mais do que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes, habilidades sociais escassas. A gente pode chamá-las de carências de graça extra. Deus, ele colocou essas pessoas no nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Vamos falar a verdade, né? Sempre tem uma pessoa na igreja que testa a nossa paciência. Mas esse Deus colocou ali justamente para nos ensinar a amar de verdade. Podemos pensar sobre isso, né? Outra coisa, né? E se nós formos essa pessoa para uma outra, né? Para que a gente seja essa pessoa que está testando a paciência do outro. Podemos pensar dessa maneira. Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de permanecermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. O membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Romanos 12:10. Eu nunca fui muito de brigar, mas eu tinha alguns amigos que falavam assim, falam até hoje, né? A gente, quando era criança, quando era jovem, era assim: mexeu com meu irmão, comigo. Juntava todos os irmãos e ia lá defender. É bem isso mesmo, né? É uma família. É bem isso que a gente acabou de falar agora. A verdade é que todos temos peculiaridades, né? Traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família, cada um tem um ponto de vista, né?
Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas, né? A gente tem que saber como que as pessoas são, de onde elas vieram, o que que elas passaram, né? A gente saber a experiência que o outro teve, para entender melhor. Outros procedimentos que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido, né? A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. Então a gente tem que ter esse relacionamento, né? Tem que dar essa liberdade para a pessoa. Uma perguntinha aqui, né, para a gente. Como nós podemos ser mais pacientes e tratar os outros com mais graça e compreensão? Outra perguntinha para a gente estar refletindo durante essa semana. Ou a próxima semana, né? Logo vai acabar essa, né? E o próximo item é: a vida em comunidade exige sigilo. Sigilo, gente. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir, compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros também, né? Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. A fofoca é sair contando isso que o irmão ou a irmã abriu no grupo, fora do grupo, né? Isso não pode acontecer. Precisa ter esse sigilo dentro do grupo. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz, em Provérbios 16, 28, os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, isso destrói amizades. A fofoca é tipo aquele telefone sem fio da nossa infância, né? A história começa com vamos orar pelo irmão, mas no final termina com ouvir dizer que ele fugiu para as montanhas. Já está distorcendo as informações, já está quase que fazendo uma fofoca, né? Isso não pode acontecer jamais, né? Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Em Tito 3,10 diz: se uma pessoa causar divisões entre irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Elas podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontadas com as ações que semeiam discórdia. Contudo, a comunhão na igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer, né? Mais uma perguntinha. Estamos construindo um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para compartilhar suas lutas ou estamos espalhando informações sem necessidades? A gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Se o nosso grupo é grande, corre mais risco. Então, que a gente tenha pelo menos os pequenos grupinhos ali, no qual a pessoa consiga, né, se abrir melhor, com mais segurança. Porque o sigilo é uma coisa primordial para a pessoa se abrir das suas necessidades. Bem, vamos lá. A vida em comunidade exige constância. Deixa eu ver se alguém falou. Vamos lá. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Né? Então vamos aqui. Ó. Você deve manter contato regular com seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamento exige tempo. Né? Aqui na igreja, por exemplo, a gente está tendo uma reunião que seria o culto de domingo. Realmente é muito pouco. A gente vai tentando aqui ter mais tempo, mesmo que seja com pequenos grupos ou com algumas pessoas isoladas, mas temos que ter esse tempo de comunhão. Né? Relacionamento exige tempo. Existe um ditado popular que diz assim: para se conhecer uma pessoa é preciso comer um saco de sal com ela.
né? Muitos devem conhecer. Então, realmente, a gente tem que ter um tempo de comunhão, caminhar junto com a pessoa, né? Assim a gente vai saber mais a respeito das pessoas, certo? A Bíblia diz em Hebreus 10:25, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Muito importante, né? Para a gente manter a constância, a gente tem que estar animando os outros. A gente tem que estar procurando saber por que a pessoa não pôde vir no culto, por exemplo, né? Então temos que nos importarmos uns com os outros. Devemos desenvolver o hábito de reunir, de nos reunir. O hábito é algo que faz faz com frequência, não uma vez ou outra, né? É um hábito mesmo, hábito de nos encontrarmos. Vamos ver se a gente faz um hábito de nos encontrarmos pelo menos nas sextas-feiras, né? Já torna um hábito, porque se for uma vez ou outra, né? Já se tornar um hábito de encontrar todas as sextas-feiras, são 4 sextas-feiras no mês, fora os cultos. Já é mais tempo para podermos estar em comunhão. Tem que for para vir comer uma pipoca, né, gente? Seria ótimo. Hoje, espero que tenha pipoca hoje, né, gente? É preciso passar o tempo com as pessoas. Muito tempo para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos. O tempo que passamos é quase sempre gastos para ouvir uma única pessoa falar, que é o caso do culto, né, de celebração no domingo nosso. Se a pessoa só vier e ficar no horário do culto, só vai estar ouvindo o pastor pregar ali, o louvor tocar, o pastor pregar, mas graças a Deus nós temos o nosso tempo no domingo também de comunhão. Após o culto, a gente tem almoçado juntos, temos tempo de poder ficar juntos, conversarmos, almoçarmos juntos. Fora algumas pessoas que têm, né? Graças a Deus que é a nossa igreja, ficado conversando. Temos domingo que a gente fica até 3, 4, 5 horas da tarde conversando, né? Isso é um tempo muito bom de comunhão. Isso se torna mais constante com muito mais pessoas, né? Bem, uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos reunir quando a gente tiver à vontade. Não, não pode ser dessa maneira, né? Mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Nossos encontros, mesmo que seja para conversar um pouco a respeito da Bíblia, dos livros aqui, é para nosso crescimento espiritual. Né? Se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tem a vontade. Hoje está frio, não estou querendo sair de casa. Hoje está chovendo, hoje está muito calor, né? Então, convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. A gente tem que ter a convicção e manter a constância. Os primeiros cristãos, eles se reuniam todos os dias na igreja primitiva lá, né? Em Atos 2:46 diz assim: regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão, ele requer investimento e tempo, né? Então vamos estar vivendo com uma constância para podermos ter mais tempo de comunhão, né? Ah, aqui, ó. Se a gente tratasse nossos amigos como tratamos a igreja, será que ainda teremos amigos? E vamos nos ver, um exemplo aqui, né? E vamos nos ver, hoje não dá, quem sabe mês que vem, né? Então, se a gente tiver um relacionamento desse tipo, com certeza o amigo vai se afastar e nós vamos ficar sem um amigo. Então, é muito importante. A igreja também é importante a gente vir aqui toda semana para poder adorar o Senhor, para podermos receber do Senhor. Amém? Uma perguntinha, né? O que podemos fazer juntos para fortalecer nossos relacionamentos e tornar a comunhão um hábito e não só um evento ocasional? Se vocês quiserem, depois a gente manda as perguntinhas para vocês, né? Para a gente estar todo mundo refletindo em cima dessas perguntas. Hein? Se você é um membro de um pequeno grupo, de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas 9 características da comunhão bíblica. Nove características da comunhão bíblica. Vamos lá.
Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos. Isso é autenticidade. Incentivaremos uns aos outros. Reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros. Compaixão. Perdoaremos uns aos outros. Misericórdia. Falaremos a verdade com amor. Sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas. Humildade. Respeitaremos nossas diferenças. Cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança. Sigilo. E faremos do grupo uma prioridade. Constância. Então vamos mais uma vez aqui as 9 características da comunhão bíblica. Autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e constância. São 9 características importantíssimas que não podemos esquecer, né? Depois vamos mandar para os grupos dos homens e mulheres, né? Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Então, mais uma vez aqui, ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Amém? Então, nós devemos viver em nosso grupo, em nossa igreja, procurando sempre focar nessas 9 características, né? Amém? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma pergunta? Vamos ver. Ó, o pastor Marcos escreveu aqui assim: a igreja não é um evento, é uma família. Presença faz parte de diferença. Amém? Amém. Regina falou assim: vamos viver em comunhão verdadeira. Amém? Amém? Vou estar lendo aqui, ó. Vamos lá. Dia 19. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Então, comunidade exige comprometimento. É o último. Faz parte da constância, né? Tem um comprometimento e temos a constância daí. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. E uma pergunta para a gente estar meditando. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Mais uma vez. Como eu poderia ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma igreja, de uma comunidade verdadeira? Então vamos estar meditando nessas nossas perguntas, né? Durante esse final de semana, durante a próxima semana, gente. Ah, muito importante isso, né, pastor Marcos? Não basta se conectar, é preciso se comprometer. E realmente, a gente tem que ter o compromisso de manter essa conexão, né, pastor? Porque a gente se conecta uma vez, mas depois não mantém, não tem constância, né? Não adianta a gente se falar com o nosso amigo, com o nosso irmão, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? A gente tem que ter constância. Hein? Amém? Então vou estar encerrando aqui por aqui hoje, amém? Muito obrigado, minha gente. Vamos estar nos comprometendo a ter mais tempo de comunhão, amém? Muito obrigado, então, e boa noite a todos.